Queridos irmãos, queridas irmãs, então, dando sequência na questão de número 282, esmiuçando, Kardec interroga como se comunicam entre si os espíritos. Nós já explicamos uma parte no vídeo anterior, então nós vamos dar sequência agora na leitura. Eles se veem e se compreendem. A palavra é material, é o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles constante comunicação. É o veículo da transmissão de seus pensamentos. Presta atenção agora, gente. O fluido universal estabelece entre eles constante comunicação. É o veículo de transmissão de seus pensamentos. Você entendeu isso aqui? O que conduz a água até a caixa d'água? O cano. Se não fosse o cano, a água não encheria a caixa, não é verdade? Então, o fluido universal, ele é o condutor da vontade do espírito, do desejo do espírito, do atributo do espírito. Então, quando o espírito chega a este nível, ele usa esse condutor, que é o fluido universal, e ele emite uma onda vibracional, porque tudo é onda, tudo vibra. Ele emite um pensamento na direção de alguém que encontra-se em Andrômeda. Esse pensamento dele vai até aquele determinado amigo dele em Andrômeda, utilizando-se do fluido universal, que é o condutor, que é o mesmo que aquele cano que transporta aquela água até a caixa d'água. Sem o fluido universal, o espírito não conseguiria se comunicar um com o outro no universo, nos universos, nas dimensões. Você viu só a importância do fluido universal? E o que eu tenho para te dizer? Que o fluido universal, o fluido cósmico universal, porque eu não sei se você sabe, fluido universal é uma coisa, fluido cósmico universal é outra coisa. Esses fluidos são matérias. Neles dormitam bilhões de matérias que os cientistas desconhecem, devido ao nível evolutivo deles, coitadinhos ainda. Mas o mais interessante não é saber que dormita nestes fluidos universal e cósmico universal, que eles são matérias. O interessante é saber que, para o espírito
Espírito puro, o Espírito perfeito. É interessante saber que para seres que já chegaram ao nível de nosso Senhor Jesus Cristo, eles sabem que existe nos universos, nas dimensões, outros fluidos como fluido universal, fluido cósmico universal, bilhões de vezes muito mais potentes, possantes que o fluido cósmico universal auridos do Criador, que é utilizado pelos arquitetos e pelos ministros de Deus no nível evolutivo que nós nos encontramos. De acordo com a evolução do ser, o princípio é o mesmo, mas toda fórmula se muda de composição. Aí você pode me dizer, mas as leis de Deus não são imutáveis? Por isso mesmo, que se muda de acordo com a evolução do ser e não de acordo com a evolução do homem. Mas o homem não é a mesma coisa que o ser? Não. O homem, ele é regado de egoísmo, de achismo, de orgulho, de egoísmo, de ciúme, de inveja, de avareza, de autopersonalismo. Ele é sustentado por esses processos ignorantes. O eu, quando alcança um nível mais elevado, ele obedece os desígnios das leis de Deus. Olha só para você ver como que as coisas são importantes. Então, olha só para você ver. Estabelece entre eles constante comunicação. É o veículo da transmissão de seus pensamentos, que é o fluido universal, que muitos acham que é o fluido cósmico. Não tem nada a ver. Como para vós, o ar é do som. É uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo ao outro. É a telepatia, gente. A telepatia, ela futuramente será um meio de comunicação nossa. Nós não usaremos mais outra coisa. Nós não utilizaremos mais cordas vocais, boca, estômago, olhos, narina, ouvido, mãos, pés. Não defecaremos, não teremos fome, não comeremos.
O espírito sublime, aquele diáfano, mais purificado, porque nem todos diáfanos encontram-se nessa situação. O espírito diáfano, mais purificado, ele não tem olhos aqui na frente. Ele enxerga 360 graus. Ele não enxerga com o corpo, os olhos físicos. Ele enxerga com os olhos da alma. Se estiver no corpo reencarnado. Se não estiver na erraticidade, ele enxerga com os olhos do espírito. Ele não ouve através dos orifícios do ouvido. Ele ouve através dos sensores do eu. Ele não respira, porque, gente, respirar, oxigênio e sai o carbono. Isso é para alguns planetas que eu posso dizer para você, até hoje os cientistas ainda não encontraram um planeta semelhante ao que nós vivemos, composto de H2O, que é água líquida, potável, mineral. Já encontraram com água salgada, salobra. Mineral e potável ainda não. Eles ainda não encontraram planetas com estratosfera, ionosfera, nossa, é 3, eu me esqueço agora, mas você entende. Eles ainda não encontraram planetas com atmosfera, ionosfera e estratosfera com oxigênio. Ainda não encontraram. Observe para você ver. Eles encontram um planeta aqui, um planeta ali, exoplanetas, mas compostos de enxofre e de outros metais pesados. Mas igual à Terra, não. Gente, os espíritos diáfanos, eles não necessitam mais dos pulmões, porque eles não respiram como nós respiramos. Eles não necessitam de estômago, nem de boca, porque eles não falam através da boca. É como se fosse assim, ó. Sem boca. Sabe por quê, gente? Porque eles falam através do pensamento. Eles falam através do pensamento. Eles não têm mais mão, gente, porque eles não pegam com as mãos físicas, eles pegam com a mão espiritual, mentalmente. Eles pensam. E o fato deles pensar, essa moedinha que é, ela se transporta para outras dimensões. Ou você acha que os egípcios, eles construíram as pirâmides no Egito, principalmente as pirâmides de Gizé, no Planalto de Gizé, a Esfinge? Você acha que eles construíram com os braços físicos dos egípcios escravos? Stonehenge, vocês acham que Stonehenge foi construído com o braço humano? Ô, gente, vamos raciocinar. Vamos raciocinar. Isso não foi construído com os braços humanos.
aqui, ali, eu não vou dizer para você que eram seres de outros planetas, como eles dizem, extraterrestre. Olha, minha avó também, que está aqui do meu lado, é extraterrestre. Ela encontra-se no mundo espiritual extraterrestre. Extraterrestre. Então, mas eram seres dotados de um magnetismo elevadíssimo, mas de uma moral inferior, como ainda existe aqui na Terra. Então eles tinham um magnetismo de efeito físico, eram médios de efeito físico, médios de transporte, médios de volitação, médios, arquitetos. Eles davam forma às rochas, aos granitos, aos basaltos, que eles, na época, escolhiam para trabalhar. E as pirâmides, inclusive as pirâmides de Gizé, não são só túmulos construídos para os egípcios, não. São pontos energéticos interligados da Terra ao sistema, principalmente ao sistema de Órion. Como as pessoas têm o costume de dizer, né? As estrelas, as Três Maria. Observe para você ver que as pirâmides de Gizé, as três, elas estão alinhadinhas com as Três Marias. Costume dos astrônomos dizer, né? Seres de lá que reencarnaram aqui e construíram. E outra coisa que você não sabe. Quando os capelinos chegaram no Egito, 99% das pirâmides, inclusive da Esfinge, já estava pronta. Foram construídas antes, essas obras foram feitas antes dos faraós. Gente, tem tanta coisa que a gente precisa aprender, né? Tanta coisa que eu fico vasculhando. Eu, quando vou à noite para esse departamento, eu fico perturbando os espíritos mais elevados para me aprender. Porque nós temos que aprender, nós temos que raciocinar, gente. Porque não são obras dos seres humanos. Então, aqui mesmo, né? O fluido universal estabelece entre eles constante comunicação. É o condutor. É o veículo da transmissão de seus pensamentos. O espírito evoluído, o espírito nobre, eles se comunicam um com o outro através da telepatia, através do pensamento. Ele pensa, ele entra em contato com aqueles que se encontram a 50 milhões de anos-luz, outros até mais, numa fração de segundo, numa fração de milésimo de segundo. Isso para eles não é nada. A evolução é tudo, gente. Jesus mesmo nos diz: conhecereis a verdade, que a verdade
vos libertará. Eu sou o caminho da verdade e da vida, e ninguém vai ao Pai se não for através de mim. E você já percebeu que todos aqueles que tentaram ir a Deus sem usar Jesus, vamos usar esse termo, como se diz o ditado, quebraram a cara? Quiseram ser maior que Ele. E o orgulho, o egoísmo imperou. E o egocentrismo sobressaiu. E eles se acharam tão importantes na terra que não só afundaram a humanidade, como também se afundaram. Então não adianta, o caminho é Jesus. Para entender Jesus, nós precisamos entender Kardec. Para entender Jesus, nós precisamos entender Kardec. Para entender Deus, nós precisamos entender Jesus. E é tão fácil entendê-los. Nós é quem? Arrumamos desculpa em tudo. Nós é quem dificultamos a nossa evolução. Porque se eu não sei, eu devo perguntar. Se você parar para pensar, o esmiuçamento do livro dos Espíritos, como nós fazemos aqui, isso aqui é só o princípio. Milhões de seres virão pela frente fazer o que nós estamos fazendo e eles vão dizer tudo o contrário que nós estamos dizendo. Porque aqui nós estamos dizendo de acordo com o nosso nível evolutivo. Mas eles vão dizer de outra forma que vai estar correto também. Mas observe a responsabilidade que nos foi confiada de mexer, não interferir, porque eu não interfiro, é tudo à luz da doutrina dos Espíritos. Mas a obra básica, a base da doutrina dos Espíritos, é o livro dos Espíritos. Mais importante que até o Evangelho, porque para você entender o Evangelho, você tem que entender o livro dos Espíritos. Para entender todos os livros, você tem que entender o livro dos Espíritos. O Evangelho, o livro dos Espíritos é a obra fundamental. É o marco zero. É o divisor de águas no mundo. Assumo dizer isso. Antes do livro dos Espíritos e depois do livro dos Espíritos. Porque o livro dos Espíritos, ele é. Um dia os ignorantes das academias vão entender isso. Que o livro dos Espíritos é a maior obra literária que existe na face da Terra. Ensina-nos tudo. Não só a parte material, como a evangelização e cultural e moral do espírito por toda a eternidade. Esse é o cristianismo redivivo, que nós não podemos sentir vergonha em meter a cara aqui e dizer o que eu estou dizendo. Por um acaso eu estou dizendo alguma besteira? Sim. Para aqueles ignorantes
que tem vergonha de aparecer. E eu não estou aqui para parecer. Eu estou aqui cumprindo aquilo que me foi confiado. Infeliz daqueles que ignorar, porque mais cedo ou mais tarde você irá deparar com a tua própria consciência no plano espiritual, onde ela vai te acusar, dizendo a você: teve a oportunidade e não abraçastes. Agora responda. Vamos para o próximo vídeo.